Bom, gente, já que a gente falou sobre bruxaria no último trabalho, eu vou fazer uma leitura hoje de uma parte de um livro que eu estou terminando de traduzir, porque não tem, infelizmente não tem em português, pelo menos não que eu saiba, e eu fiz uma tradução aqui do espanhol. Graças a Deus achei em espanhol, tinha achado só em inglês, e aí estamos perdidos, mas aqui em espanhol eu consigo, tá? Feitiçaria. A feitiçaria ocorre em quase todas as sociedades do mundo. É também o mais antigo e mais profundo elemento do conceito histórico da bruxaria europeia, o qual se formou a partir da religião pagã, do folclore, da heresia cristã e da teologia. Tal como acontece com todas as formas de magia, a feitiçaria baseia-se na pressuposição de que o cosmos é um todo e que, portanto, existem ligações ocultas entre fenômenos naturais. O feiticeiro tenta, por meio do seu conhecimento e poder, controlar ou pelo menos influenciar essas ligações a fim de produzir os resultados práticos que deseja. Intimamente relacionado com a feitiçaria está a adivinhação, a determinação de fatos ou predição de eventos futuros na base dos vínculos secretos entre seres humanos. Por um lado, ervas, pedras, astros, fígados de cordeiro ou pegadas de um chacal, por outro. Existem outras formas, aqui são só uns exemplos, né? O tarô seria outra forma, estudantes de cabala dizem que é possível prever o futuro lendo na cabala, podemos colocar os búzios, cartas ciganas, bom, diversos, né? Essas são formas de adivinhação. Embora a adivinhação esteja próxima da feitiçaria, distingo as duas com o propósito de descrever a origem da bruxaria europeia. Gente, essa bruxaria europeia é a que está difundida hoje. Não como elemento único, porque aqui no Brasil nós temos influência muito grande de uma e de outra, mas a base é a bruxaria europeia, tá? A princípio, todos os bruxos defendem o que defendiam, todos os bruxos defendem o que defendia a bruxaria europeia, tá? Wicca, tá? A maioria deles se apresenta dessa forma. Mas aqui no Brasil, mesmo essa forma não é pura, tá? Não existe mais pura. Na Europa, os adivinhos, os augures, enveredaram por uma tradição que se situou muito perto da alta magia, enquanto a bruxaria adotou um rumo diferente. Sempre falo isso para vocês a respeito de bruxos não trabalham com alta magia. Quem trabalha com alta magia são magos. Mas às vezes as pessoas dizem, mas o fulano lá diz que é bruxo e trabalha com alta magia. É possível? Claro, é só o nome que ele usa para se apresentar. Isso não tem nada a ver. A forma com que a pessoa trabalha é que é o importante, não o nome que ele usa. A feitiçaria mais simples consiste no desempenho mecânico de uma ação física a fim de produzir uma outra. Exemplo, atar um nó numa corda e colocar debaixo de uma cama para causar impotência. Consumar relações sexuais num campo lavrado para aumentar a colheita. Espetar alfinetes numa imagem para causar danos ou grande dor. O significado de uma dada ação varia entre sociedades. Espetar alfinetes na imagem de uma divindade, por exemplo, pode ter o objetivo não de causar dano a alguém, mas pelo contrário, de liberar o poder da deidade. A feitiçaria mais complexa vai além dos meios mecânicos e invoca a ajuda de espíritos. Se fosse causado algum dano a um membro de uma tribo, Lugbara, na Uganda, por exemplo, ele iria ao santuário de seus ancestrais mortos, solicitar-lhes ajuda. Os espíritos sairiam e puniriam o culpado. A distinção entre feitiçaria invocatória e a religião é por vezes imprecisa, mas em suas linhas gerais o feiticeiro tenta mais compelir o poder
e os poderes, em vez de implorar-lhes que façam o que lhe foi solicitado. O processo de pensamento da feitiçaria não são analíticos, mas intuitivos. Podem derivar, por exemplo, das observações individuais incidentes cruciais. Um incidente crucial é uma experiência com grande carga emocional no estado de ira. Desejo, por exemplo, aqui, uma pessoa deseja que o pai morra e golpeie uma almofada em imitação a um golpe desferido contra ele. No dia seguinte, a pessoa descobre que o pai morreu de mal súbito lá. Mesmo numa sociedade materialista, qualquer pessoa sentir-se-á provavelmente culpada e se admitir a existência de um universo das conexões ocultas. A culpa será, por certo, mais intensa, pois poderá acreditar que sua ação causou realmente a morte. Eventos cruciais em que a metodologia empírica ignora porque não podem ser repetidos exatamente as mesmas condições e principalmente verificados que podem ser considerados significativos numa visão mágica do mundo. Gente, é aquilo que eu digo. Vocês já viram eu falar disso em outros trabalhos, que o trabalho que serve para uma pessoa pode não servir para outra. Tá? Se eu faço, não existe um trabalho genérico. Isso é que é importante as pessoas entenderem. Não existe um trabalho genérico. Fulano, quanto é que o senhor cobra para fazer uma separação? Não tem como o cara dar preço de uma separação se ele não jogar e consultar para saber ali, os protetores dessa pessoa são tais, os problemas que elas estão passando são esses, e para isso eu vou ter que manipular tais energias, para isso eu vou ter que consultar tais entidades, para invocar tal divindade, entendeu? Não existe um trabalho certo. Isso deixa bem claro aqui. Vamos ver aqui onde é que nós paramos aqui. Que está em espanhol, né? É meio complicado. As crenças da feitiçaria também podem decorrer de pensamentos inconscientes expressos em sonhos e visões. Em sonhos, um ser ou uma pessoa transforma-se e funde-se em outra, e muitos outros eventos estranhos ocorrem. Na sociedade onde os sonhos são levados a sério, a distinção entre o sonho e a realidade física são vagas. Os sonhos e as visões têm grande poder de persuasão. Na maioria das sociedades, conjuntos detalhados de crenças no tocante à feitiçaria são transmitidos por tradição e tornam-se parte do sistema social psicológico dos indivíduos. Esses indivíduos passarão então a aceitar com muito mais facilidade os incidentes cruciais e os sonhos como confirmação das tradições. Entenderam? Entenderam isso? Isso aqui, o que está dizendo aqui? O que está dizendo é o seguinte: se tu acredita em algo, tu vai justificar tudo o que acontece baseado naquilo que tu acredita. Um exemplo muito simples. Tu frequenta uma casa de religião, e tens uma devoção muito grande, tem uma crença muito grande naquilo que tu faz, naquilo que tu pratica. Infelizmente, tu termina colocando que todos os percalços da tua vida foram coisas que fizeram para ti ou alguém colocou aquele empecilho no teu caminho. Tu não consegue aceitar que muitas das coisas que estão acontecendo na tua vida são por culpa tua mesmo, ou as coisas boas são porque tu trabalhou para aquilo, tu lutou por aquilo e tu alcançou. Tu sempre vai colocar, quando forem boas, na conta da gratidão. Eu tenho que agradecer a certa divindade ou entidade lá pelo que ela me deu, quando na verdade aquilo realmente tu merecia, porque tu conquistou, tu trabalhou para aquilo de forma correta. Tá? Isso é só um exemplo. Bom, com frequência a feitiçaria tem a função integral na sociedade. Em algumas sociedades está intimamente relacionada com a religião.
Um sacerdote ou sacerdotisa numa religião pública pode realizar atos rituais para produzir chuva, amadurecer a seara, obter paz ou assegurar o êxito na caça ou na vitória na guerra. Na medida que esses atos forem públicos e realizados com intuito social, a feitiçaria pode ser uma dama de companhia da religião. Bom, vou seguir aqui, depois eu faço comentário. Mas quanto aos atos do feiticeiro são realizados privados, em benefício não da sociedade, mas do indivíduo, são considerados antissociais e não formam parte da religião. Acho que isso todo mundo entendeu, tá? E não preciso explicar. Em alguns cultos, gente, aqui está colocado como esse livro foi escrito na Europa e o estudo foi feito na América e na África e mais na América do Norte, tá? O culto que está aqui, que é de base africanista, é o voodoo, tá? Mas serve para toda a cultura africanista, seja ela inquice, seja ela orixá, não importa, tá? Não importa o nome que o Loa receba, não importa. A base é essa aqui, tá? Ela é igual praticamente no mundo todo, se determinando que em cada região existe uma diferença cultural e isso influencia fortemente essas religiões. Vamos seguir então. Bom, em alguns cultos, o voodoo, por exemplo, aqui está escrito da forma macumba no Brasil, tá? Respeita-se quem escreveu o livro macumba, não tem nada a ver com isso. Mas as religiões afro no Brasil. As distinções não são claras, mas usualmente as sociedades distinguem legalmente entre feitiçaria pública e religiosa e feitiçaria privada, aprovando a primeira e colocando a segunda como fora da lei. Ou seja, durante isso no passado, tá, gente? Nós estamos estudando um pouco da história da feitiçaria. Hoje se considera meio assim, mas não é bem assim ainda. Mas vamos colocar assim, ó, um ritual aberto ao público, uma sessão de Umbanda, por exemplo, é algo em benefício da sociedade, as pessoas vão lá buscar amparo. Quando a porta da casa se fecha e se faz um trabalho fechado, bom, aí a coisa é diferente, porque ninguém sabe o que está acontecendo lá, nem sabe por quê. Então, o que acontece? As pessoas acreditam que se é algo de bom, pode ser mostrado. E se não é bom, fecha-se a porta. Infelizmente, as pessoas pensam assim. Nem sempre isso acontece. Na maioria das vezes, não. Na maioria das vezes, as pessoas vão buscar um trabalho para melhorar a sua condição, seja ela amorosa, financeira, não importa. E as pessoas não vão fazer isso de forma pública, né? As pessoas não vão dizer, olha, eu preciso de um trabalho. Não, então se fecha a porta. Mas durante muito tempo se acreditou assim, ó, porta aberta é trabalho para beneficiar a sociedade, para beneficiar todos, a porta está ali aberta, atendimento de caridade. Fechou a porta, o sacerdote vai cobrar e as pessoas acreditam que quem não quer ser visto é porque está fazendo alguma coisa errada. Isso é uma coisa absurda, mas acontece. Bom, essas são as características gerais da feitiçaria. Seus detalhes variam de sociedade para sociedade. Uma das primeiras investigações antropológicas minuciosas da feitiçaria foi empreendida por Evans Peterson, que estudou os Azande no Sudão Meridional. Os Azande distinguem-se entre três variedades de magia. A primeira era a magia boa, benevolente, a qual incluía a consulta de oráculo e adivinhos, o uso de amuletos para proteção contra feitiços, ritos para obter a fertilidade das colheitas e até o Bananduga, a magia homicida, desde que limitada a vingança por alguém que queiram matar um parente. Deixa eu explicar isso aqui.
porque senão vai ficar... E isso, gente, pode ser para nós aqui um absurdo, né? Seria a tal do dente por dente, olho por olho. Mas nós estamos falando dos Azande, um grupo lá do Sudão, tá? Isso é um estudo feito há muitos anos, essa era a tradição, que era permitido, inclusive, não era condenável pela sociedade deles, fazer um trabalho para matar alguém se esta pessoa tivesse te causado um dano muito grande para ti ou para algum parente teu, tá? A boa magia era usada para fazer justiça, entenderam? Tal como é entendida pela sociedade Azende. O Babangunga tornava-se ineficaz quando empregada para fins injustos, ou seja, você faz o trabalho e você recebe o resultado, que seria a morte dessa pessoa, se você estivesse fazendo algo justo, se aquilo fosse justo, dentro dos conceitos daquela sociedade em que você vivia. Isso é importante entender, porque nós temos que entender que os nossos conceitos do que é certo e o que é errado depende da sociedade em que vivemos. Não adianta tentar pregar um conceito de justiça cristão dentro por exemplo, da sociedade hebraica, da sociedade judaica. O conceito deles é um pouquinho diferente, muda um pouquinho. Se passarmos então para se sairmos do judaísmo e irmos para o Islã, a questão de justiça deles o conceito de justiça deles é diferente do nosso, daqui do Ocidente. Então, isso é que é importante. A pessoa vai lá encomendar, fazer tal trabalho, ela tem que saber se aquilo que ela está pedindo é justo ou não, dentro dos padrões da sociedade em que ela vive, baseado nesse tipo de pensamento, tá? A feitiçaria era o uso da magia, em especial a magia que usa objetos materiais para infligir danos àqueles a quem se odiava, sem razões justas. A feitiçaria era uma forma de agressão injusta decorrente de ciúme, inveja, cobiça, avidez e outros desejos humanos desprezíveis. A feitiçaria utilizava a magia numa forma antissocial e era condenada pela sociedade azende. Esse pesquisador chamou a bruxaria a terceira variante de magia. Essa bruxaria era um poder interior herdado por um homem de seu pai e de uma mulher por sua mãe. Tá? Aquele conceito de que alguém nasce com o poder herdado, ou seja, alguém já nasce bruxo ou nasce bruxa. O que nós vimos no nosso trabalho sobre bruxaria, que não é bem assim. Tá? Pessoas são vistas como bruxas, mas isso não quer dizer que elas sejam bruxas. A origem desse poder, ou o mangu, existe fisicamente dentro do estômago do bruxo ou da bruxa, segundo, esse pensamento dessa tribo do Sudão. Ou estava preso ao seu fígado, ou um inchaço oval escuro do qual poderia ser encontrado vários objetos pequenos, ou então uma bola redonda peluda com dentes. Os bruxos, ou mais apropriadamente os feiticeiros Azande, celebravam reuniões em que banqueteavam e praticavam junto a magia maléfica. Faziam um unguento especial e esfregavam na pele a fim de se tornarem invisíveis. Vagavam à noite ou em espíritos ou seus próprios corpos. Com frequência supunha-se que o bruxo ficava à noite deitado na cama com sua esposa, ao passo que o seu espírito se soltava e ia juntar-se a outros bruxos para comerem alma das vítimas. Comerem as almas das vítimas, desculpa. Às vezes, os bruxos atacavam a vítima fisicamente, arrancando-lhe pedaços de carne para devorá-los. Em suas reuniões secretas, quem quer que tivesse uma doença demorada ou debilitante era suscetível a ser vítima do bruxo. Gatos,
bruxos tinham relações sexuais com mulheres. Os poderes dos bruxos Azande eram enormes. Tá, gente? Essa sociedade, a sociedade Azande, considerava os bruxos muito poderosos. Tá? Isso é na África, tá, gente? Eu vou ler aqui uma parte aqui. Ó, aquilo que eu estava falando, a gente acredita naquilo que está composto dentro daquilo que a gente tem como conceito, tanto de religião quanto de conhecimento e na nossa base, me faltou a palavra, a nossa base ética, tá? Se uma praga ataca uma colheita de amendoim, dentro da crença Azande, e é a crença de muitos ainda, foi bruxaria. Se o mato é batido em vão em busca da caça, não se achou nada, não se caçou coisa alguma, foi bruxaria. Se as mulheres esvaziavam laboriosamente a água do poço e conseguem apenas míseros peixinhos, foi bruxaria. Se uma pessoa está mal-humorada e trata seu marido com indiferença, foi bruxaria. Se um príncipe se mostra frio e distante de seus súditos, foi bruxaria. Se um rito mágico não teve êxito, foi bruxaria. E de fato, se um insucesso ou infortúnio qualquer bater sobre qualquer pessoa a qualquer hora em relação a qualquer uma das múltiplas atividades da vida, pode ser atribuído à bruxaria. Tá? Por quê? Porque esse é o conceito que muitas pessoas têm, que tudo aquilo que dá errado, tudo aquilo que prejudica é advindo de trabalhos espirituais. Nem sempre acontece isso. A variação entre feitiçarias entre diferentes sociedades é natural. O surpreendente é o grau de semelhança. A semelhança entre muitas crenças africanas em bruxas e a das Europa histórica é pronunciada. As bruxarias africanas e europeias incluem as seguintes características: é geralmente praticada por mulheres, quase sempre idosas. As bruxas renunciam-se em assembleias noturnas, deixando para trás seus corpos e mudando o formato a fim de poder voar para lugares de reunião. A bruxa suga o sangue das vítimas ou devora-lhes os órgãos, fazendo com que elas, além de definharem até a morte, tenham ainda problemas com as parentalha. As bruxas comem crianças ou causando-lhes de algum outro modo a morte, levando-lhe às vezes a carne para tal assembleia. As bruxas cavalgam em vassouras ou outros objetos que voam nuas. Gente, aqui o que eu estou lendo aqui, o que eu estou tentando explicar para vocês aqui nessa parte aqui, é o seguinte: existem muitos conceitos que estão dentro da bruxaria europeia, e está dentro daquilo que nós acreditamos, que não veio só da Europa. Tem interferência de muitas crenças que estavam na África. Tá? Mas o importante é que a gente entenda que essas duas culturas estão muito distantes uma da outra. Estão muito distantes uma da outra para que uma possa ter influenciado a outra. Nos dias de hoje, é claro, consegue-se entender a influência, mas o que nós estamos falando aqui não é disso. O que nós estamos tratando aqui são de culturas que vêm lá de 1400, 1300, 1200, 900, no século V. Essas culturas já existiam na África. Como é que elas influenciaram as culturas europeias? Tá? Então, o que o autor aqui está mostrando é que, mesmo sem terem contato, as culturas acreditavam que feiticeiros, ou bruxos, como queira, tinham o mesmo poder. Todas as duas culturas acreditavam nisso. Deixa eu ver se está muito longo isso aqui. Gente, deixa eu olhar aqui como é que está isso aqui, para ver se eu continuo. Então vai ficar um áudio muito comprido, né?
Não quero um áudio muito longo. Tá, gente, já estou com 24 minutos e eu vou deixar o resto para o próximo trabalho. Tá bom? Meu abraço a todos vocês.